Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à edição do Active Drops de fechamento do ano. Eu vou trazer os movimentos das principais bolsas e mercados de 2024. Foi um ano marcado pela forte alta do mercado americano, com os principais índices renovando máximas. A forte alta das criptomoedas, especialmente o Bitcoin, que rompeu os 100 mil dólares. Ano marcado também pela forte alta do dólar frente ao real, rompendo os 6 reais. Na Europa, um sentimento misto, de algumas bolsas renovando máximas e outras mais lateralizadas. E o ouro também renovando máximas com forte valorização. E o mercado asiático fechando o ano também em alta. Esse é o Active Drops de final de ano, trazendo as principais notícias do mercado em 2024. No mercado americano, vimos principais índices renovando máximas, como por exemplo a Nasdaq, índice ligado a empresas de tecnologia, que renovou mais de 50 vezes suas máximas, rompendo os 22 mil pontos e acumulando uma alta de mais de 25% no ano. Já o principal índice de ações americanas, o S&P 500, também renovou máximas, rompendo os 6 mil pontos, acumulando uma alta de mais de 22%. As 7 magníficas, que são conhecidas como os 7 maiores pesos do índice, responsáveis por quase 40% da composição do S&P 500, também foram destaque. Dentre elas, a Nvidia teve uma valorização de mais de 170% no ano. A Amazon, com mais de 45% de alta. As ações da Meta, dona do Facebook, com uma alta de mais de 70% e também com uma máxima histórica renovada, rompendo os 600 dólares. As ações da Tesla também tiveram uma valorização de mais de 60% no ano. E 2024 também trouxe uma novidade figurando entre os 10 maiores pesos do índice, a Broadcom, uma empresa do ramo dos semicondutores com sede em Palo Alto, na Califórnia, que teve uma valorização de mais de 110%. O índice Dow Jones também renovou máxima em 2024, rompendo os 45 mil pontos e acumulando uma alta de mais de 10%. E vale ressaltar que também houve mudanças na composição do Dow Jones, com a inclusão da Nvidia e da Sherwin-Williams, e a saída da Intel e da Dow Incorporation, mantendo assim o número de 30 empresas listadas no índice Dow Jones. Também é importante ressaltar que a maioria dos economistas e instituições financeiras projetavam um cenário de recessão na maior economia do mundo, com projeções na região dos 5.100 pontos para o S&P 500. Ou seja, as previsões vieram bem abaixo dos 6 mil pontos que efetivamente o índice alcançou. Na minha visão, o mercado já vinha precificando a eleição de Trump muito antes de novembro. As projeções para 2025 passam principalmente pelas taxações de produtos importados que o novo presidente pretende impor, pelo corte de gastos do governo e principalmente pelo controle da inflação, já que o mercado projeta uma inflação maior com o Trump no poder. Já quanto à política monetária do Fed, o Banco Central americano, o período foi bastante agitado. O ano teve o início com uma taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,5%, e vai encerrar o ano com os juros no intervalo de 4,25% e 4,5%. No total, foram 3 cortes, todos a partir de setembro. Referente à inflação, o CPI da maior economia do mundo chegou em 2,7%, ficando acima da meta projetada pelo Fed de 2%. Já no mercado da zona do euro, tivemos um sentimento misto das principais bolsas. O índice DAX da Alemanha teve uma alta de mais de 17% no ano, renovando sua máxima histórica e rompendo os 20 mil pontos. Já o principal índice da Bolsa de Londres, o FTSE 100, apresentou uma alta de aproximadamente 5% no ano, também renovando máximas, rompendo a região dos 8 mil pontos. O Banco da Inglaterra finaliza o ano com uma taxa de juros em 4,75% ao ano, depois de um corte realizado em agosto. Na contramão, o principal índice da Bolsa da França, o CAC 40, fecha o ano no vermelho, com uma queda de aproximadamente 13,5%. Referente à economia da zona do euro, o ano se encerra com uma taxa de referência de juros em 3,15% e uma inflação na casa dos 2,2%, ainda acima da meta estipulada pelo Banco Central Europeu. Já no mercado asiático, os principais índices fecharam o ano em alta. O principal índice do Japão, o Nikkei, fechou em alta de mais de 20% no ano, rompendo os 42 mil pontos em julho. O índice Hang Seng também fechou o ano em alta com mais de 15%, porém muito longe
da sua máxima histórica de 2017. O índice, que reúne as 50 maiores empresas da China, o FTSE China 50, também teve valorização de aproximadamente 17% no ano, porém não houve uma renovação de sua máxima histórica. E no cenário das criptomoedas, o Bitcoin renovou máximas ao longo de 2024. Acumulando uma alta de mais de 110%. A principal criptomoeda ganhou impulsão com um ciclo de valorização que se iniciou após um fundo na região dos 16 mil dólares no final de 2022. E que este ano foi impulsionado pelo lançamento dos ETFs de cripto e principalmente pelo efeito Trump depois do 5 de novembro. Esse movimento de alta também se expandiu para outras criptomoedas, como por exemplo o Ethereum, que teve uma alta de mais de 40%, e a Solana, que teve uma valorização de mais de 80% este ano. Em relação ao ouro, o principal ativo com aversão ao risco, foi um ano de renovação de máximas com uma alta de mais de 25%, rompendo os 2.700 dólares a onça. No total, foram mais de 20 vezes que o ouro renovou suas máximas. A impressão que fica é que o ouro fez seu topo histórico em outubro e depois fez um movimento de correção, combinado com a eleição de Donald Trump para a Casa Branca. E no cenário brasileiro, o mercado financeiro foi marcado por um período de grandes surpresas, desafiando as expectativas iniciais e deixando lições importantes para investidores e também para analistas. O índice Bovespa, que no começo do ano era projetado para se recuperar com o otimismo das reformas fiscais e do controle da inflação, teve um desempenho frustrante, encerrando o ano com uma desvalorização superior a 9,5%. A expectativa de um ambiente favorável para ativos de risco foi atropelada pela persistente instabilidade fiscal e pelo aumento das taxas de juros, que desestimulou o apetite por ações. As small caps, por exemplo, enfrentaram uma queda de mais de 20%, evidenciando o impacto do custo elevado do crédito e da incerteza econômica. Em relação à política monetária, a aposta de que o ciclo de juros iniciaria uma queda agressiva foi frustrada pela pressão inflacionária. O Banco Central, após uma breve diminuição na taxa Selic no começo do ano, foi forçado a reverter a trajetória e elevar os juros novamente, encerrando 2024 com uma taxa de 12,25% ao ano. Essa estratégia reflete a persistência da inflação, que superou as previsões, encerrando o ano com uma alta acumulada de 4,29%. Acima da meta de 3% estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. O câmbio também foi um dos grandes protagonistas este ano, com o dólar superando e rompendo os R$6, muito acima das expectativas iniciais de R$ 4,50. O aumento da aversão ao risco, tanto no mercado externo quanto no cenário fiscal doméstico, contribuiu para essa disparada da moeda americana. Embora o Banco Central tenha atuado com intervenções agressivas, o real se desvalorizou cerca de 30% no acumulado do ano, o que refletiu um fluxo de capital estrangeiro cada vez mais cauteloso, diante da preocupação de fragilidade nas contas públicas e também da alta inflação. A inflação foi um dos maiores desafios da economia brasileira em 2024. O mercado esperava um controle mais eficiente dos preços, mas o aquecimento do mercado de trabalho, somado à pressão de custos internos e externos, resultou em uma inflação persistentemente alta. Em síntese, 2024 foi um ano de surpresas e correções de rota. As previsões para o dólar, a Selic, o Ibovespa, que iniciaram otimistas, deram lugar a um cenário de volatilidade e também desafios estruturais. O mercado brasileiro, especialmente o de ações, sofreu com as contaminações de um fiscal estável, juros elevados e uma inflação acima do esperado. O ano trouxe lições valiosas sobre a relação entre política fiscal, monetária e os efeitos globais. E 2025 promete ser o mais desafiador, principalmente por um cenário de alta no dólar, combinado com uma inflação acima da meta. Bom, pessoal, o ano de 2024 foi marcado por otimismo nas bolsas americanas e asiáticas, um sentimento misto na Europa e um desempenho bem abaixo do esperado no Brasil. Isso reforça ainda mais a importância de ter parte do patrimônio em uma moeda forte como o dólar. Para quem buscou proteção e diversificação no dólar, conseguiu, de certa forma, além da proteção, uma valorização patrimonial. Queria agradecer a todos que nos acompanharam em 2024 e dizer que seguimos mais fortes ainda em 2025. Desejo a todos um grande ano novo, repleto de realizações, e que estaremos aqui em 2025, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até porque vocês já sabem, não é? O melhor do mercado financeiro você encontra aqui na Active Trades. Abra sua conta hoje mesmo. Um grande abraço e bons negócios. Tchau, tchau.